Mas vamos lá, pessoal. Vou compartilhar agora minha tela com vocês, tá? E vou mostrar para vocês os resultados que apareceram aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário, alguma coisa assim, fiquem à vontade, tá? Então, direita e esquerda. Primeira pergunta, o resultado que eu já tinha falado para vocês. 7 pessoas de esquerda, uma pessoa de centro, ninguém de direita, pessoal. Que sacanagem. Como é que eu posso dar uma aula de despolarização se eu só tenho gente de um lado aqui, velho? Preciso de gente. Já tive alunos bem. Sempre, pessoal, desde o começo, desde 2018, que eu comecei a dar essa disciplina na UNB, sempre a maioria de esquerda, tá? Sei lá, 80%, 90% das turmas são sempre de esquerda. Mas acho que sempre apareceu alguém de direita. E se eu não me engano, tinha no começo lá do semestre alguém aqui dessa turma que tinha sido de direita, tá? E eu achei interessante que ninguém colocou, achei que ia ter mais pessoas botando aqui que não se consideram parte de nenhuma dessas categorias. Beleza? Agora vamos ver por que que as pessoas, cada um e cada um de vocês, disseram que se consideram de esquerda. Né? Primeiro, porque a direita não me parece compromissada com o bem-estar geral, é uma preocupação com o coletivo, com o bem do outro. Acho que uma sociedade mais igualitária é uma sociedade melhor. Então, aqui o ideal, né, de acordo com o Bob aqui, que é o ideal da esquerda, que é a igualdade. Pela maior identificação com ideias e ações de movimentos ou pessoas que se consideram de esquerda em relação a ideias e ações com identificação de direita, na direita. Tá? Então, aqui a pessoa se referenciou, né, olhou com quem que eu me identifico mais, com uma galera que se diz de esquerda, então devo ser de esquerda também pela similaridade, acredito, né, das ideias da turma que se considera de esquerda. Outra, considerando meus valores humanos, pessoais e minha percepção de mundo. Né? Acho que a questão do humanismo, né, talvez a preocupação com o outro, talvez esteja nesses valores humanos, pela redução da desigualdade como freio ao sistema econômico imutável. De novo, aqui, redução da desigualdade, né? Ou seja, luta pela igualdade ou pela diminuição da desigualdade. Então, de novo, o critério aqui que o Bob apontou como sendo o principal. Devido às tratativas referentes às questões sociais. Né? Imagino que a questão social aqui esteja também ligado, né, a essa diminuição das desigualdades sociais, né, dentro da sociedade. Então, de novo, aqui alinhado ao Bobbio na questão do valor da igualdade. E, por último, valores progressistas, outra classificação que bem frequentemente, aqui bem recorrente nessa tentativa de explicação sobre o que é a esquerda, né, uma vinculação ao progressismo. Embora reconheça que a esquerda daqui se assemelhe muito com valores da direita europeia, o welfare state já foi incorporado. Temos essa diferença, vamos trabalhar um pouco disso na aula de hoje, né? De que é diferente ser de esquerda num lugar ou em outro lugar. Né? Isso traz cargas valorativas diferentes, né? Dependendo não só do lugar, mas também no tempo. Né? Isso a gente vai ver bastante na aula de hoje. Mas, então, aqui vamos ver bem-estar geral, que eu acho que pode ter a ver com questões sociais, também uma visão mais de igualdade, sociedade igualitária, duas de igualitária, valor humano, que eu vou traduzir aqui como igualitária, redução da desigualdade igualitária, social igualitária. Então, eu diria aqui que tem 5 pessoas que seguiram, né, das 7 aqui de esquerda, 5 seguiram questões de igualdade, um aqui colocou a questão do progressismo, né, e outra pessoa por uma identificação de grupo, né, ao perceber que as pessoas à sua volta, né, os movimentos que se consideram de esquerda têm ideias parecidas com a dessa pessoa. Pessoa aqui da turma que colocou, que se considera de centro, colocou aqui, porque vejo bons aspectos em ambos os lados e creio que podem fazer contribuições positivas para um projeto de Estado e de sociedade. Porém, se fôssemos abrir mais o aspecto político, tendenciaria à esquerda. Beleza, temos aqui então alguém provavelmente de centro-esquerda, né? Acho que esse exemplo aqui está perfeito para a definição do Bob, do que é centro, seja esquerda ou seja direita. A gente vai ver hoje também, né, que é essa questão de ver algo de positivo do outro lado, de entender que a relação, né, um lado pode contribuir com o outro, um outro italiano, político italiano, o Eunadi, também vai defender isso de maneira bem explícita aqui, que a gente vai trazer para a aula de hoje. Não tivemos ninguém de direita, né? Temos essa carência no nosso time aqui, estamos sem lateral direito no nosso time, temos que aproveitar o Rafinha aí que está livre no mercado, será que vai para o Grêmio ou não? Esse professor gremista sempre fazendo piada de futebol, inconvenientes.
O que define a esquerda, pessoal? Bom, teve uma pessoa que foi a mais rápida de todas, que não sei, acho que deve ter lido Bob aí no final de semana e seguiu a risca o critério de Bob, botou igualdade. Vocês vão ver que no próximo também foi a primeira que botou liberdade. Então, seguiu aqui pontualmente, foi direto ao ponto, né, na igualdade. Outra questão, pela busca pela minimização de injustiça, aqui geral, né? Não estamos mais pegando o aspecto pessoal de cada um e cada uma de vocês, mas sim como que vocês, independente da posição de vocês, entendem o que é a esquerda e o que é a direita. Tá? Então, igualdade, minimização de injustiças. Não sei se isso procurar lutar, acho que isso é uma questão mais de justiça, não necessariamente de igualdade, né? Porque depende do que a pessoa considera injustiça. Né? Maior defesa da igualdade social, né? Óbvio, minimização de injustiças pode muito bem, sim, estar relacionado diretamente com a questão da igualdade, mas acho que não está explícito aqui, então vamos deixar em aberto isso. Agora, a terceira aqui, com certeza, maior defesa da igualdade social, depois compromisso com bem-estar social, redistribuição de renda, reconhecimento da diversidade, né? Bem-estar social também é uma questão geral, pode estar relacionado com igualdade, redistribuição de renda com certeza, reconhecimento da diversidade, aí a gente já entra naquela nossa discussão da semana passada, né? Se essa igualdade e diversidade são contrapontos ou não, né? Outra pessoa botou que é valores progressistas, de novo, né? A gente já tinha visto lá na afirmação pessoal, e não conservadores. Isso, discutir o que é conservadorismo é o que a gente vai fazer na semana que vem, tá, pessoal? Mas sim, é um termo que geralmente aparece associado à direita, né? Conservadorismo. A inconformidade com uma estrutura social, né? Tentativa aí de alterar, né? As estruturas sociais, progressismo de novo, valorização das liberdades individuais, que eu acho que é uma descrição que caberia tanto para a esquerda quanto para a direita, dependendo do contexto, né? A gente pode ver as liberdades individuais, né? Ver assim, ó, todo mundo tem direito, né? O acesso à universidade pública, o mercado de trabalho, né? Uma educação de qualidade, né? A renda, né? Então, nesse aspecto, acho que sim, seria uma questão de igualdade. Por outro lado, se a gente vai valorizar as liberdades individuais, dizendo que, olha, o Estado não deve se meter na propriedade das pessoas, né? Nas suas liberdades, nas suas questões, talvez, principalmente na questão de propriedade, né? A gente pode entender como sendo de direita também, geralmente, né? Só vou trazer aqui para vocês outras definições que eu encontrei em diversos lugares. E, por último, dar valor às condições e padrões já estabelecidos na sociedade. Dar valor às condições e padrões já estabelecidos na sociedade? Não sei, velho. Agora que fiquei confuso. Eu entendi que isso seria mais uma definição de conservadorismo, né? Valorizar o que já se tem, o que está estabelecido na sociedade, seria de esquerda. Bom, talvez, né, pelo momento brasileiro aqui, né, da gente ter saído de alguns governos de esquerda, de direita, talvez manter alguns programas sociais, alguma questão assim, não sei se seria esse o ponto. Por último, pessoal, o que define a direita, né? O colega ali que leu o Bob, liberdade, né, que vai ser o que o Bob diz mesmo. Quer dizer, desculpa, Bob não. Bob vai dizer que liberdade caracteriza o pessoal de centro, tá? E que a questão que define mais quem é de direita, né, seria eu que me confundi, na verdade, no começo da aula, né? Tem a liberdade, sim, essas questões, né? Não é o Bob que diz que liberdade está mais relacionado à direita, né? Mas entendo isso como uma situação atual. O Bob vai dizer que o que diferencia a esquerda e a direita é a defesa da igualdade, né, na esquerda e da desigualdade, da diferença na direita. Não sei se eu falei esquerda antes, né? Igualdade na esquerda, desigualdade na direita. Né? Mas aqui, sim, acho que para o nosso contexto aqui brasileiro, né, temos muitas pessoas se dizendo liberais e entendendo que isso significa que elas são de direita. Nos Estados Unidos, a gente sabe que essa classificação já não bate aqui com o Brasil, né? Os liberals nos Estados Unidos são outra coisa. Lógica do capital privado, competição, né? Defesa, imagina aqui, né, do capital privado, competição. Então, competição aqui a gente já vê uma questão de desigualdade, conforme fala o Bobbio, né? Uma competição, uma luta para tentar se identificar os melhores e excluir os piores. Defesa do status quo, conservadorismo, contra reformismo, né? Que
diferentes perspectivas de conservadorismo. Deixa eu só tirar aqui meus negócios aqui da frente, que eu não consigo ler. Percepções incompreensivas e muitas vezes invasivas ao ser humano, né? Que provavelmente alguém de esquerda, né? Que não compreende o pessoal de direita e que acha que invade o ser humano. Vejam que aqui, né, pessoal, a questão da invasão do ser humano, será que não está relacionada a esse, o que a gente chama aqui de conservadorismo, né, que são essas pautas morais? Eita, eu estou perdendo o chat agora que eu vi que tem um monte de gente falando aqui, peraí. Ué, eu troquei então, respondi as duas no mesmo lugar, era para estar do lado direito. Ah, sem problema, JKL. Ah, tá, Gil do Vigor, fui eu. Putz, né, não sei mais o que vocês estão falando aqui, me perdi, pessoal, desculpa. Aquela última da esquerda. Ah, tá, beleza, JKL, entendi. Sem problema. Vamos lá. Então aqui, né, eu acho que alguém respondeu que direita teria a ver com invasão do ser humano. Será que isso não tem a ver com essas pautas morais que a gente vê hoje aqui no Brasil, especificamente, né, mas também em outros lugares do mundo, né, de um conservadorismo moral, né, de pautas aqui, de, sei lá, contra, né, a legalização do aborto ou contra relações entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, talvez nesse aspecto se entenda, né, que a pauta de direita talvez invada, né, o ser humano. Valores conservadores, presos ao status quo de novo, respeito máximo à liberdade individual, né, é uma das conceitualizações mais históricas aí da direita, né? A defesa da hierarquia social e sua consequente desigualdade, como inevitável, aqui estamos Bob direto, conservadorismo, teorias da conspiração, né, e mais fundamentalistas, né? Acho que esse teorias da conspiração e o fundamentalismo, não, teorias da conspiração, acho que é uma coisa mais da atualidade, né? Pessoal, conservadorismo a gente já tinha visto. Teorias da conspiração, acho que é uma coisa bem da atualidade, né? Que existe essa vinculação aí de teorias, né? Que geralmente vinculadas aí a correntes de direita na atualidade. Mas acho que, né, pode-se ter teoria da conspiração de qualquer lado aí, não necessariamente de esquerda ou de direita. E o fundamentalismo a gente vai ver que esse sim, né? Tudo bem, pode ser uma questão também mais atual de se entender isso como sendo de direita, né? Mas vamos ver alguns exemplos aqui de que o fundamentalismo também não é exclusividade de nenhum dos lados, né? É possível ser fundamentalista tanto de esquerda quanto de direita. Maravilha, pessoal, agradeço aí a participação de vocês. Agora eu vou contar para vocês aqui, pessoal, alguns termos, tá? Que eu achei já faz um tempo que eu fiz essa pesquisa aqui, mas eu fui procurando, botava esquerda e direita aqui no Google, ia lendo artigos e sites, matérias a respeito disso, e fui construindo uma tabela, tá? Colocando os adjetivos que apareciam para cada lado. Só para complementar, então, essas definições que vocês trouxeram. De um lado, pessoal, para começar aqui, né, eu vi, por exemplo, a esquerda vinculada a povo e a direita vinculada à elite. Isso em artigos, tá, e textos aí na internet, dos mais diversos períodos, né, de diferentes momentos. Atualmente, né, eu vejo uma contraposição a essa ideia. Né? A gente viu aqui em Brasília, por exemplo, no DF, né, do Distrito Federal, na eleição na última eleição, né, de 2018, eleição presidencial, que, por exemplo, o Bolsonaro, né, nosso presidente eleito, que acredito vamos, né, trabalhar melhor se isso é cabível, se está certa essa classificação, mas, né, acho que o senso comum aqui concorda, pelo menos num primeiro momento, de que ele seria um exemplo de político de direita, certo? Ou Trump nos Estados Unidos, ou sei lá, o movimento lá do Brexit no Reino Unido, né? E o Trump nos Estados Unidos, o Brexit no Reino Unido, a gente já tem alguns elementos, né, que nos mostram que tiveram apoio de camadas populares, né? Não foi só uma elite que votou pelo Brexit ou que votou no Trump. E aqui, né, no Brasil, a gente também tem isso, né? Não foi uma questão, o Bolsonaro não foi eleito
por uma predominância da elite, né? Aqui no Distrito Federal, especificamente, eu me lembro que o Bolsonaro teve assim uma das suas maiores votações, tanto no Lago Sul, um percentual, né, de votação, tanto no Lago Sul quanto em algumas regiões da periferia, né, do Distrito Federal, né? Então, o Lago Sul, né, acho que é uma das mais ricas, e outras, sei lá, me lembro da Ceilândia, né, que também o Bolsonaro teve maioria. Me lembro que o Haddad, se não me engano, no primeiro turno, não sei se chegou a ter maioria ou foi a menor diferença possível, que foi na Asa Norte, né? Mas não existe, pelo menos aqui no Distrito Federal, e pelo que eu me lembro da análise do Brasil como um todo, não existe essa característica aí do povo ter votado no Haddad e a elite ter votado no Bolsonaro, né? Teve muito povo, muitas pessoas aí do povo, né, das camadas mais populares, que apoiaram e até hoje ainda apoiam movimentos de direita, né? Não sei se é uma questão mais atual ou se ao longo da história também foi assim, mas, como eu estou dizendo aqui, achei em alguns textos dizendo que a esquerda se caracteriza por ser um movimento do povo e a direita de elite. Outra classificação, né, a adjetivação, é de que a esquerda estaria ligada ao coletivo e a direita ao indivíduo, né? Aqui uma ideia, talvez, né, já se aproximando aí do conceito do Bob, né, do coletivo, né, de uma preocupação coletiva, vocês colocaram ali bem-estar, a sociedade, né, portanto, nessa busca da igualdade, até esqueci de comentar para vocês, né, quando a gente estudou as aulas ali da liberdade e da igualdade, liberdade é um adjetivo individual, né? Para eu ser livre, eu não preciso de outras pessoas, né? Uma pessoa, eu posso dizer que uma pessoa é livre. Eu não posso dizer que uma pessoa é igual, né? Porque a igualdade já é uma característica coletiva, né? Que a gente precisa analisar pelo menos em mais de dois seres ou unidades, né? Elementos. Né? Eu preciso de duas coisas para poder comparar e dizer se elas são iguais ou não. Né? A liberdade, uma coisa sozinha, isolada, pode ser livre. Né? Então, a partir disso, a gente pode, né, entender que tem alguma relação, mas a gente viu também, vocês colocaram ali, não sei se foi algum engano, mas, né, o respeito às liberdades individuais, né, por exemplo, como a gente viu ali, né, o direito das mulheres terem acesso ao mercado de trabalho, remuneração igual dos homens, né, dos negros, sei lá, terem acesso a mercado de trabalho, universidade, e educação de qualidade, né, da política de cotas aí, basicamente, ações afirmativas, direito de casais do mesmo sexo terem reconhecimento pelo Estado da sua união, né, então também são formas de liberdades individuais, né, das pessoas, né, de alguns grupos, né, mas também estamos defendendo aí coletivos ou indivíduos, né, a gente começa a entrar nessa discussão mais nebulosa. Mas, né, há classificações que dizem que a esquerda está ligada ao coletivo e a direita ao indivíduo. Outra, pessoal, que eu confesso que antes de eu começar a estudar a área das ciências sociais, era o que guiava o meu entendimento sobre esquerda e direita, né? Eu entendia que esquerda era ligada ao social, né, e direita ligada ao econômico. Então, eu entendi, olha, se, né, um governo de esquerda entrar no poder, ele vai procurar priorizar políticas sociais, né? A famosa divisão do bolo, vai tentar redistribuir renda e recursos e oportunidades, né? Enquanto a direita vai priorizar o econômico, um governo de direita, né, ia tentar focar em políticas econômicas, né, tentar fazer primeiro o bolo crescer, né, e podendo depois querer dividir o bolo ou não, independentemente disso, mas o foco é, né, no aumento do bolo, ou seja, dos recursos econômicos disponíveis, da riqueza, né, de um país, né? Enquanto a esquerda procura redistribuir, trazer igualdade aqui também, né, a direita procura o crescimento econômico. Outra classificação que eu encontrei dizia que a esquerda é a favor de impostos e a direita é contra impostos, né? Isso tem a ver, eu acho muito, pessoal, com a ideia do papel do Estado de cada uma, né? A gente vai ver aqui, acho que tem aqui mais para frente, que eu vou trazer, né, que a esquerda está vinculada a ideias de um Estado intervencionista, enquanto a direita está ligada a uma ideia de livre mercado. Né? Então, para que um Estado possa intervir, né, ou seja, mais atuante na sociedade ou na economia, né, é necessário uma maior coleta de impostos, né? Enquanto a direita geralmente vai ser a favor do livre mercado, de um Estado mínimo, né, ou alguma variação disso, e, portanto, menos impostos seriam necessários. Tá?
Uma classificação que eu vi aqui em alguns textos dizia que a esquerda era autoritária e a direita democrática, mas eu também vi o oposto, né, de que a esquerda seria democrática e a direita autoritária. Então vejam que esse adjetivo, né, de autoritário, esses dois adjetivos, de autoritário e democrático, podem servir para qualquer um dos lados. Agora tem algumas aqui, duas na verdade, que são bem históricas, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, né, que diz que a esquerda é comunista, enquanto a direita é capitalista, e que a esquerda estaria relacionada à União Soviética, né, e a direita aos Estados Unidos. Isso a gente vai ver que está diretamente relacionado ao período ali da Guerra Fria, tá? E que tem relações aí também com outros adjetivos que a gente usou aqui, tá? Papel do Estado, né, livre mercado, essas questões. Outro vai dizer que a esquerda é relacionada ao valor, né, do progressismo, às pessoas, às ideias progressistas, enquanto a direita é ligada a ideias conservadoras, isso vocês colocaram. Aí aqui tem uma lista enorme, pessoal, né, de correntes, que eu vou resumir elas todas aqui. Tá? Esquerda seriam sociais-democratas, sociais-liberais, ambientalistas, democráticos socialistas, libertários socialistas, secularistas, socialistas, comunistas e anarquistas. Tá? E na esquerda, na direita, desculpa, teriam os neoliberais, os econômico-libertários, os reacionários, os neoconservadores, os anarcocapitalistas, os monarquistas, os teocratas, os nacionalistas, os fascistas e os nazistas, pessoal. PSL de esquerda, Partido Social Liberal, pelo social, Abelão, foi isso que tu colocou? O PSL é em cima do muro, ele é de centro aqui, porque ele é social, ele é liberal. Né? O social é de esquerda e o liberal é de direita, então os caras estão em cima do muro, eles não se decidiram. Mas isso é uma coisa, eu vou falar um pouco para vocês quando a gente for falar da classificação do Bob explicando o fascismo e o nazismo. Se eu não me engano, teve uma entrevista do Hitler para BBC, se eu não me engano, tá? Não me lembro se foi para BBC, mas teve uma entrevista do Hitler onde ele explica, né, o porquê que ele usou o Partido Social, Nacional Social, não esqueci o nome, Nacional Socialismo, né, que ele defende, que ele diz que ele se apropriou, procurou se apropriar desse termo do social, né, para pegar o termo para si, para roubar esse valor, né, esse termo dos seus oponentes, né, de esquerda, comunistas, né, ou soviéticos. Então, a República Democrática do Congo não necessariamente é democrática, né, pessoal? Então, a gente sabe, né, muito bem que os nomes que as coisas têm não necessariamente representam os valores que as pessoas, ou os grupos, ou os países praticam. Então, não necessariamente o PSL é social, também não necessariamente é liberal, né? Mas beleza, pessoal. Alguma questão que vocês queiram comentar aqui sobre essa nossa introdução aqui sobre esquerda e direita? Sobre essa classificação, vocês têm algum comentário que vocês queiram fazer? Agora eu vou passar para os slides aqui para trazer uma explicação histórica e teórica sobre esses conceitos. Mas se vocês quiserem fazer algum comentário, deixo um espaço aí para vocês. Deixa aqui. Não? Então, bora lá, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aberta. Isso aqui já foi. Maravilha. Vamos para os slides, então. Diga, Taguera. O que manda? Professor, sobre isso que você falou por exemplo, o exemplo do Bolsonaro, que em camadas populares, em camadas mais pobres, conseguiu muito apoio eleitoral. Será que essa definição de povo e de elite não seria diferente nesse quesito eleitoral? Porque as camadas populares elegeram ele, mas ele não trabalha para essa população. Ele aplica políticas que beneficiam a elite. Então, talvez isso seria mais pro lado eleitoral, sabe? Seria algo mais em uma esfera eleitoral e não tanto política institucional, eu acho. Seria mais discurso, né, e não prática. Isso? Isso. Isso Eu seria vou... mais uma lógica eleitoral, né, de eleger e tal, nesse processo eleitoral, mas em relação à política institucional mesmo,
a prática talvez não caiba. Eu vou, eu, eu entendo o teu posicionamento, a ideia que tu está levantando, tá, Guilherme? Mas eu tenho uma posição, não é uma posição, mas eu tenho uma perspectiva que eu não é minha, né, mas que eu concordo, que eu já vi em algumas discussões, que eu acho que problematiza um pouco mais essa visão. Porque eu entendo o teu ponto, eu acho que a gente geralmente vê, como vocês colocaram, eu também falei para vocês que eu entendi a esquerda como sendo um governo mais voltado para o social, né? Então, imagino, né, que o governo de esquerda, para mim, né, nosso exemplo aqui do Brasil, né, por mais que o Fernando Henrique tenha começado lá com a Bolsa Escola, alguma coisa assim, a dimensão do programa social do governo Fernando Henrique foi diferente do que o governo do PT, né, o governo Lula, inicialmente, transformou o Bolsa Família, por exemplo. Né? E isso eu acho que é um exemplo de foco no social, né, e pensar no que tu está dizendo aí, de pensar no povo. Né? O Lula realmente conseguiu dar um enfoque maior nisso, ou pelo menos aumentar a dimensão, o alcance, né, de um programa social, né, que no período do governo FHC, apesar de existir, acho que não era tão prioridade. Né? Tanto só pegar, né, o quanto assunto o programa foi, né, quanto se falava do Bolsa Escola do FHC e quanto se passou a falar do Bolsa Família. Então, acho que esse é um exemplo que a gente pode dizer, beleza, né, governos de esquerda pensam mais no povo. Mas eu queria trazer uma problematização que eu acho que a primeira vez que eu vi foi na campanha do Dória para prefeito de São Paulo, se eu não me engano. Que eu acho que foi ele, se eu não me engano, que disse, cara, ele com aquelas roupinhas dele, né, todo de Mauricinho, com o pullover aqui amarrado no pescoço e roupa de marca ali, não sei o quê, né? Ele disse, gente, o povão quer... Sabe o que que o povão quer? O povão não quer Bolsa Família. O povão quer roupa da, sei lá, Ralph Lauren, não sei, uma marca aí chique, né? O povão quer bolsa da Vitor Hugo, sei lá, Louis Vuitton, alguma coisa assim, né? Esse papo de dizer que o povão quer política social, isso é discurso de partido, de governos de esquerda, que no fundo o povão também seria de direita nessa visão do Bobbio, né? Porque teria uma visão desigual do mundo, estaria de acordo com a hierarquização da sociedade. Né? Muito do que fala, por exemplo, o Paulo Freire, né? Quando ele vai dizer que o sonho do oprimido é se tornar o opressor, se a educação não for libertadora. Né? Então, uma ideia de que, assim, olha, o pobre, né, vamos falar assim, né, as camadas menos favorecidas da sociedade, por mais que a gente aqui, né, da academia, olhando para a sociedade, vendo, né, dizendo, olha, pobre, né, por isso que eu acho que existe uma crítica disso, ai, que absurdo, pobre de direita, né, que seria uma contradição de termos, né, de ser pobre e ser direita, seria incoerente ser pobre de direita, porque tu estaria defendendo uma teoria que te prejudica. Mas se o sonho do oprimido é se tornar o opressor, conforme diz o Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, e a nossa educação no Brasil acho que não é muito libertadora, né? Talvez o pobre não esteja em desacordo com o sistema desigual que a gente vive, com a sociedade hierarquizada que a gente vive, porque no fundo o sonho de todo mundo, rico, pobre, classe média, é se destacar na sociedade. Né? No fundo, acho que a gente quer, todo mundo tem, né, no seu interior, ou quase todo mundo, não sei, não vou generalizar totalmente, mas muita gente tem dentro de si, né, a vontade de se destacar, de ter sucesso, né, de ser uma referência, de ser o melhor em alguma coisa, ou de ser da elite de alguma coisa. Então, a ideia da esquerda de que seria construir uma sociedade menos desigual e mais homogênea, talvez não agrade tanto o pobre. Dizer, porra, velho, eu nasci e me criei sendo pobre, né? Sendo da camada de baixo. Né? Eu sonho, eu luto, eu ralo todo dia para crescer na vida e chegar lá em cima. Para quê? Para que eu tenha os privilégios, para que eu possa ser, né, a estrela, o diferente, sei lá, que eu possa ser parte da elite. Né? Para isso que eu ralo todo dia. Né? Para que eu tenha privilégio, para que eu possa me sentir melhor do que os outros, porque eu alcancei certas coisas que os outros não alcançaram. Tem uma questão aí, eu acho, psicológica, né, uma questão de valores aí bem profunda de ser analisada, acho que até foge um pouco aqui da ciência política e vai mais para a psicologia. Mas se as ideias, né, seguirem nesse sentido, acredito ser bem razoável de que tem muito pobre que realmente não quer uma sociedade mais igualitária, porque se entende como pobre, nessa sociedade igualitária teria mais oportunidade.
deve ter muito pobres, cara, que a sociedade continue desigual, que a sociedade continue hierarquizada e com classes, com elite, com massa. A única coisa que eu quero é que eu seja parte da elite. Eu quero ser aquele que é melhor do que os outros, né? Eu quero que uma sociedade desigual, né? Eu só quero ser dos que estão por cima. Não quero que todo mundo seja igual, não, porque isso não tem graça para mim. Inclusive, né, dentro daquela lógica, né, do Paulo Freire, de que, porra, velho, eu sempre fui o oprimido, né? Agora que eu estou sonhando, acreditando que eu posso virar o opressor, vem alguém com esse papo de todo mundo ser igual, né? Eu não vou poder me vingar, não vou poder, né, virar a mesa e dar o troco, né? Eu acho, sim, bem razoável que tenha muita gente que não defende isso. E por que eu estou falando isso? Eu estou indo, como eu disse, né, trazendo uma visão mais polêmica aqui, mas a gente consegue, acho que, ver isso, né? Porque eu acho que é um pouco de idealismo a gente acreditar que o pobre votou no Bolsonaro porque acreditou no papo dele, mas na prática o pobre está discordando, né? Eu acho bem possível que tenha muita gente pobre, muita gente da massa, né, das classes mais baixas do Brasil, que estejam alinhados, aí, concordando com políticas, né, de direita do Bolsonaro, que privilegiem elites, que, né, não vão lutar não vão privilegiar aí, sei lá, o combate à desigualdade, né? E vai fazer a favor lá do armamentismo, sei lá, da privatização, sei, né? Questões aí vinculadas ao Bolsonaro, né? A meritocracia, né? Seja lá o que isso signifique. Então, o que também não quer dizer que, né, um auxílio emergencial aí também não interesse para os mais necessitados, né? Como a gente também está vendo, né? O auxílio emergencial, acho que foi, quem foi que eu vi falando isso? Foi o próprio Paulo Guedes, se não me engano, não me lembro, eu vi esses dias comentando, né, que o auxílio emergencial, ele pegou, acho que o dobro, o triplo, o quádruplo do Bolsa Família, do público do Bolsa Família, num valor aí também, sei lá, 8 vezes maior do que o do Bolsa Família, né? Então, dizer que, né, o Bolsonaro não tá só adotando políticas de esquerda, de direita, né, auxílio emergencial, mal ou bem, né, seja a favor, eu acho muito difícil de entender o que o Bolsonaro quer com esse auxílio emergencial, diz que é contra, né, mas se beneficia disso, então eu acho que talvez tenha um jogo aí de cortina de fumaça, de fingir que é contra para fazer campanha, que nem tu disse, mas no fundo querer garantir porque sabe que vai ter um retorno positivo. Então eu desconfio, né? Primeiro, vamos ver se essa classificação é tão fácil de dizer que a política do Bolsonaro é só de direita, se não tem coisas de esquerda, como tipo um auxílio emergencial, né? E, por outro lado, desconfio se o povo realmente, né, concorda tanto com os ideais defendidos pelos partidos, pelos movimentos de esquerda, né? Tem muito povo aí que pensa diferente, né? Especialmente num país que nem o Brasil, né? Bastante, seja lá o que isso signifique, bastante conservador, né? Bastante como é que autoritário também, né? Historicamente autoritário, né? Então, o brasileiro, historicamente, né, se criou nessa ideia de que precisa de uma autoridade de cima, né, um Estado forte que venha e se imponha, né, seja um Estado de esquerda, ou às vezes também um Estado de direita, né, para impor suas visões de direita. Então, eu acho que é um assunto que dá um bom pano para manga, Itaguera, né? Mas eu traria essa questão. Será que o povo realmente quer políticas que a gente chama de esquerda? Por mais que a gente na academia ache, né, que essas políticas de esquerda venham a favorecer o povo, será que é isso realmente que o povo quer? Eu acho que isso é uma boa discussão. Mais alguma questão, pessoal? Então, vou compartilhar aqui com vocês nossos slides da aula de hoje. Cadê? Share screen. Aqui. Vou passar para cá. Bom. Beleza, pessoal. Então, vamos entender de onde vem essa questão aí sobre direita e esquerda, né? Como é que começou esse negócio, essa classificação direita e esquerda? Imagino que muitos de vocês saibam, né, que, historicamente falando, a origem dessa classificação entre esquerda e direita atribuída, né, a Assembleia, até botei 1789 aqui, mas na verdade 1791, lá depois da primeira Constituição Francesa, onde isso se consolida, mas já vem de antes, passa para depois, depende dos critérios que a gente utilizar aí para fazer essa classificação, mas para a gente o que importa é que lá na França, nesse processo aí da Revolução Francesa, né, depois da Revolução Francesa, da definição, né, do que viria a seguir na França, né, a Assembleia Nacional Francesa, o parlamento francês,
né, era meio que dividido em dois grupos, né? Deixa eu ver se... Não sei se vocês conseguem ver aqui o meu cursor, aqui, né, meu mouse, aqui não é bem no meio da tela, mas um pouquinho para o lado, aqui tem uma cadeira com fundo azul e um arco dourado, que é onde senta o presidente da Assembleia, tá? E aí, à esquerda dele, né, para a nossa direita aqui, sentariam os jacobinos, né, que seriam os mais radicais, né, do movimento da Revolução Francesa, né, os burgueses, né, os camponeses, os sans-culottes, né, representados aí como principal nome, né, com o Robespierre, né, mas seriam as camadas mais populares aí da Assembleia Nacional, e à direita do presidente da Assembleia, aqui na nossa imagem, do lado esquerdo da imagem, né, sentariam ali as elites mais tradicionais, clero, nobreza, né, que teriam como característica esses dois grupos, né, que o pessoal à esquerda do presidente, né, defenderia a revolução e, portanto, a transformação da França de monarquia em república, né, e o pessoal à direita seria mais conservador e estaria defendendo a manutenção da monarquia na França. Essa seria a principal diferença entre eles. Por que que eles se sentavam cada um de um lado, pessoal? Por que que houve essa divisão espacial aqui da posição das ideias das pessoas? Por que que as pessoas com ideias de um lado sentaram, né, à esquerda e outras à direita? Tem algumas explicações que dizem como os jacobinos, e à direita eram os conhecidos como girondinos, né? Como os jacobinos, né, seriam mais populares, mais pobres, né, diziam que eles eram mais bagunçados, né, traziam mais alvoroço, gritavam, mal educados, né? Óbvio que quem está dizendo isso era o pessoal, né, clero e nobreza francesa, então não sei quanto isso, né, para os padrões atuais seria cabível. Diziam que eles eram sujos, fedidos, né? Porque povo, né? Povo, né, do século XVIII, final do século XVIII, imagina as condições de higiene não eram que nem de hoje em dia, né? Acho que todo mundo, para os nossos padrões, seria fedido nessa época, né? Porque o pessoal não se limpava direito que nem a gente se limpa hoje. Mas, teoricamente, vem dessa ideia, pelo menos, né, algumas explicações dizem isso, que as camadas, os jacobinos, as camadas mais populares, eram mais revoltosas, né, mais briguentas, mais mal educadas, gritavam mais, e se vestiam mal, fediam, estavam sujos, né? Então, meio que foi uma panelinha, foi a lógica de panelinha, a mesma lógica que faz vocês, quando a gente está em aula presencial, lá na UNB, sentarem em grupinhos, né? No semestre que eu dei lá na UNB, isso fica muito claro para a gente, professor que vem ver a turma de frente, né? Como sempre, tem grupos que sentam para um lado, outros grupos sentam para o outro. Essa mesma lógica de vocês se sentarem próximos de quem vocês mais têm afinidade, com quem mais vocês gostam de conversar, né? Fez com que o pessoal da Assembleia Francesa fizesse a mesma coisa, se sentassem em panelinhas, um grupo de um lado, outro grupo do outro, né? Então, pessoal, esquerda e direita começa por isso, porque da visão do presidente da Assembleia, né, tinha um grupo à esquerda e um grupo à direita. Mais nada, só isso, é uma questão mesmo espacial mesmo, de quem está para um lado e quem está para o outro. Né? E o que significava nesse período ser de esquerda? Ser de esquerda era ser revolucionário e, portanto, na França, defender a instauração da República. E ser de direita significava ser conservador e manter a monarquia, pessoal. Né? Então, originariamente, esquerda significa republicano, direita significa monarquista. Isso, final do século XVIII. Né? Em 2021, pessoal, será que isso é válido ainda? Né? Eu não conheço ninguém aqui no Brasil que seja de esquerda e monarquista. Né? Não sei se vocês conhecem alguém de esquerda e monarquista. Mas, se a gente for seguir os critérios que a gente usou, por exemplo, da igualdade, né? Se alguém de esquerda defende igualdade, nada impediria que, né, tivéssemos um rei igualitário. Né? Poderia, se o Felipe lá, Orleans e Bragança defendesse, né, fosse, sei lá, do PT, poderia ser, né? Ou sei lá, do PSOL, né? Nada impede, né, de que um movimento de esquerda defendesse a monarquia, mas não é o que acontece, né? Coincidência ou não, né? Até hoje, em 2021, o que a gente ainda tem de movimento monarquista no Brasil está vinculado à direita, né? Então,
alguma coisa disso parece que permanece até os dias de hoje, no caso brasileiro. Porém, eu acho que seria um reducionismo muito grande dizer que direita é monarquista e esquerda é republicana, né? Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que se consideram de direita, né, defendem a república, não são monarquistas aqui no Brasil, né? E nesse mesmo sentido, se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, eu desconheço movimento monarquista nos Estados Unidos. Se vocês conhecerem, por favor, me informem, que eu vou estar desatualizado, porque eu não conheço, nunca ouvi falar de movimento monarquista nos Estados Unidos, até porque não existe família real norte-americana, estadunidense, né? Se fossem defender isso, acho que a coisa mais próxima que teria seria voltar lá para a Rainha Elizabeth, a família real britânica. Mas eu, como eu disse, desconheço. Deve ter, né? Deve ter algum grupo lá nos Estados Unidos que defende que se volte a ser, sei lá, se submeter à colônia, à família real britânica, ou sei lá, que tem alguma proposta, né? Mas a gente sabe, o Trump, né, e outros movimentos aí considerados de direita nos Estados Unidos não defendiam a instauração da monarquia nos Estados Unidos, né? Então, não é isso que diferencia, né? Mesmo no Reino Unido, onde existe ainda a família real, né, não é um critério que sirva, né? Lá tem os trabalhistas, né, e os conservadores, né, que vão definir melhor lá as duas correntes políticas, mas não quer dizer que necessariamente que alguém de esquerda no Reino Unido seja contra a monarquia, ou que alguém de direita necessariamente seja defensor da monarquia, né? É possível encontrar críticos à monarquia na direita britânica e defensores da monarquia na esquerda britânica. Então, apesar de, né, mas acredito que seja mais fácil encontrar defensores da monarquia na direita, né, e críticos da monarquia na esquerda, né? Então, apesar de não corresponder mais, né, apesar de ter ainda alguma manutenção, alguma vinculação, né, não virou oposto, né, a classificação de esquerda e direita lá da França, do período da Revolução Francesa, parece não servir mais para os dias de hoje, tá, pessoal? E aí vocês vão entender aqui historicamente o que acontece. Revolução Francesa, né, final do século XVIII, né, 1700, entramos lá nos 1800, a Europa toda como um todo, o mundo, né, meio que discutindo. Qual era a grande discussão no mundo nessa época, né? A gente estava tendo as revoluções liberais, né? A gente vai ver na aula que vem lá o Burke na Inglaterra discutindo a Revolução Francesa e analisando, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos também, a Revolução Norte-Americana. A grande questão no mundo era esse modelo. Estamos saindo aqui, né, na prática, né, deixando de lado o modelo político das monarquias absolutistas lá da Idade Média e começando a instaurar ou monarquias parlamentaristas, constitucionalistas, né, ou mesmo, né, mais drasticamente mudando para repúblicas, né? Então o mundo ocidental, né, Europa e Estados Unidos ali, estavam discutindo, né, e Brasil também depois, né, com a independência, passam a discutir essa questão. E aí, monarquia ou república? Monarquia ou república? Né? A gente vai 100 anos depois, né, fazer a nossa definição aqui no Brasil, em 1889, né, nós vamos abandonar a nossa monarquia e vamos instaurar a nossa república aqui no Brasil. Então vejo que passa aí 100 anos onde basicamente o assunto no mundo, a grande discussão política é qual é o melhor modelo de governo, né? É uma monarquia ou são monarquias ou são repúblicas, certo? Então isso é que definia um lado ou outro numa discussão política. Esses eram os dois polos da discussão política no mundo, né? Manter o sistema que vinha desde a Idade Média, da monarquia, né? Ou adotar o novo modelo aí da modernidade, né? Com a instauração de repúblicas. Por isso, durante todo esse período, podemos resumir aqui que basicamente ser de esquerda era ser republicano, ser de direita era ser monarquista. Porém, pessoal, depois, né, começo do século XX, né, a gente tem a Primeira Guerra, e especialmente depois da Segunda Guerra, né, com a reorganização aí da geopolítica mundial, né, a gente entra no período chamado de Guerra Fria. Né? Então, a contraposição ali, o balanceamento de forças entre Estados Unidos e o seu modelo capitalista, né, e a União Soviética com o seu modelo comunista, pessoal. Aqui talvez seja o período onde essa divisão entre esquerda e direita tenha sido mais clara, mais objetiva,
né, que fosse mais fácil assim, dizer, eu sou de esquerda ou eu sou de direita. Porque não tem, ou eu defendo o capitalismo, né, mundial, todo mundo, livre mercado e propriedade privada e essas questões, né, e pouca intervenção do Estado, mais ou menos, aí a gente vai ver que varia um pouco. Estados Unidos, na minha tese de doutorado, eu estudei política industrial, né, e eu não sei se eu acho que eu comentei para vocês lá naquelas nossas iniciais, que tem um alemão chamado Friedrich List, que estuda políticas industriais, né, no final do século XVIII, final do século XIX, se eu não me engano, e ele chama o modelo norte-americano de modelo intervencionista, né, e o modelo britânico de modelo liberal, né, porque os Estados Unidos intervinham muito na economia, né, o governo dos Estados Unidos, de acordo com List, era muito intervencionista, pelo menos comparado ao britânico, certo? Então, se formos falar de relação Estado e economia, acho que é um outro campo, aí a parte onde a gente vai ver, né, se vocês forem pegar hoje em dia, apesar de até hoje em dia, né, muitas pessoas ainda terem a ideia dos Estados Unidos como um país liberal, onde o Estado não interfere na economia, gente, pelo que eu estudei, isso é uma das afirmações que mais me incomoda quando eu vejo, porque os Estados Unidos interferem muito na economia ainda hoje, sempre interferiu através de agências, né? Tem a NASA, os departamentos de defesa, o Pentágono, né? Grandes inovações aí tecnológicas que existem, que empresas norte-americanas trouxeram para o mercado, foram produzidas, né? O seu desenvolvimento, a sua pesquisa foi bancada pelo governo, né? Então, o governo norte-americano vai lá, investe no seu departamento de defesa e cria o GPS, por exemplo, foi criado pelo Departamento de Defesa norte-americano, né? E depois transfere essa tecnologia para empresas privadas que vão explorar isso mundialmente. Então, parece que foi a iniciativa privada norte-americana, muito eficiente, não sei o que lá, que desenvolveu uma inovação, né, que conquistou o mundo, mas, na verdade, foi o governo, foram os impostos, né, dos norte-americanos que pagaram a parte mais arriscada, a parte mais cara, que é a pesquisa, né, para inovação, pesquisa e desenvolvimento, né, que é o maior risco que tem. Tu nunca sabe se vai sair alguma coisa dali ou se todo o teu dinheiro investido não vai dar em nada, né? Então, acontece muito de essa parte arriscada ser bancada pelo governo e depois que já se tem segurança que o negócio desse deu certo, se transfere para as empresas privadas essa tecnologia para que elas possam explorar. Além disso, né, como também estudei o setor de petróleo, né, os Estados Unidos aqui, historicamente, apesar de nunca ter tido, né, uma empresa estatal de petróleo, terem grandes empresas privadas de petróleo, diferente do Brasil, do México, da Noruega, que foram os países que eu estudei no meu doutorado, que tiveram, né, a Noruega não tem mais, não é mais totalmente pública, mas ainda com uma... O que está acontecendo aqui para mim? Está aparecendo os nomezinhos. Chat, tem alguém falando? Não. Os Estados Unidos nunca teve, né, uma grande empresa pública de petróleo, mas sempre o governo interviu, inclusive fazendo várias guerras, né, para defender os interesses dessas empresas privadas do setor de petróleo. Então, essa questão de livre mercado, aí para mim, não é tão definidor aqui nesse papel de esquerda e direita. Mas esse modelo econômico, né, de capitalista ou comunista, era uma diferenciação muito marcante aqui durante toda a Guerra Fria, que facilitava, né, a identificação de um polo ou de outro nessa divisão. Essa divisão tão marcante a gente sentiu, inclusive, aqui no Brasil, né? O nosso golpe lá de 64 foi dado sob a desculpa, sob a ameaça, né, de uma invasão comunista. Tivemos casos aí, eu acho que considero meio vexatórios até para a nossa história, o plano Cohen, né, ou outras, acho que foi 2 momentos, não me lembro qual era o nome, tiveram 2 momentos onde se descobriram cartas de planos comunistas aqui no Brasil, e depois, se não me engano, foi esse plano Cohen, que depois foi esclarecido, posso estar me enganando aqui de nome, mas eu acho que foi esse que até o militar lá que participou confessou depois que era a carta que denunciava a ameaça comunista foi escrita pelo pessoal que deu o golpe, né, que estava tentando dar o golpe. E o golpe de 64, né, foi claramente implementado com apoio, né, já foi tornado público, né, os documentos lá dos Estados Unidos, né, da CIA, sobre a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, nesse período, então não há dúvidas quanto a isso.
né, com a desculpa, né, com a justificativa de combater essa influência soviética aqui no Brasil, comunista aqui no Brasil, né, o quanto que a União Soviética tinha realmente influência aqui não é tão bem documentado, não é algo tão objetivo e tão claro quanto a influência norte-americana, mas certamente tinha, se não direta, acho que tinha, devia ter braços realmente, né, porque o Brasil, para a geopolítica mundial, já era, né, e ainda é um ponto bastante importante, então deveria ter mesmo algum braço comunista aqui da União Soviética, mas a gente não tem, pelo menos, né, até onde eu tenha conhecimento, provas tão claras e tão objetivas quanto documentos oficiais do governo dos Estados Unidos admitindo essa interferência aqui, né? Então, essa Guerra Fria, essa polarização entre esquerda e direita, esquerda capitalista e norte-americana e esquerda comunista e soviética e direita capitalista e norte-americana, né, definia, né, as duas visões de mundo, as duas políticas econômicas mundiais, pelo menos as principais, né, inclusive aqui no Brasil, pessoal. Isso vai, como a gente está vendo ali, até 1991, né, que é a dissolução da União Soviética, mas tem como grande momento histórico, né, a queda do Muro de Berlim. Né? Berlim é uma cidade, né, capital da Alemanha, que era dividida ao meio, né, entre a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. A ocidental capitalista, a oriental comunista. Né? Não sei se você sabe, inclusive, uma curiosidade aqui brasileira, né? O jornalista que cobriu a queda do Muro de Berlim é o nosso querido Pedro Bial, da Globo, ex-apresentador do Big Brother, e agora, acho que não sei se ainda está aquele programa lá, Conversas com o Bial. Mas ele, acho que foi o auge da carreira dele, jornalista, foi estar lá em Berlim, cobrindo a queda do Muro de Berlim, né? Que é quando realmente tido como marco assim histórico, né, mais até acho do que a dissolução da União Soviética, né, porque foi uma coisa levando a outra, né, mas a queda do Muro de Berlim simboliza então o fim dessa divisão, dessa polarização, dessa divisão entre esquerda e direita, entre capitalistas e comunistas, né, em Berlim, na Alemanha e no mundo, né, como marco histórico. E o que veio a partir disso, né? Acabou essa briga, a Guerra Fria acaba e deu empate? Não, né, pessoal? O que se entende, se compreende aqui que a vitória dessa queda de braço durante a Guerra Fria teria sido do lado norte-americano, dos capitalistas. Né? Berlim, então, se torna capitalista, ocidental, né? A União Soviética se dissolve, inclusive a União Soviética, né, passa a adotar modelos capitalistas de organização do seu Estado, né, apesar, obviamente, da sua influência histórica do comunismo anterior. A gente sabe que até, sei lá, países que nem a China hoje em dia, que ainda se dizem comunistas, mas, né, adotam modelos bem capitalistas. Então, basicamente, o que aconteceu? A gente tinha, durante essa Guerra Fria, essa disputa entre esquerda e direita, sendo que esquerda era comunista e direita capitalista, e quem venceu, teoricamente, essa disputa foi o capitalismo, né? Foi a direita, certo? E a gente tem ali no final década de 70, 80, 90, né? O crescimento, consolidação, hegemonia do modelo também conhecido como neoliberal, né? Uma corrente aí entendida também associada à direita, de diminuição do papel do Estado, né, privatizações, controle monetário e financeiro das contas públicas, né? Então, todas essas questões nos levam a entender o quê? Que o resultado da Guerra Fria foi uma vitória da direita e do capitalismo, certo? Mas tem uma questão interessante, pessoal. O que vem a... Isso faz, 89, né? Vamos botar 90 aqui, nós estamos em 2021, 22 anos, né? 32 anos, né? 30 anos até hoje. E como é que é o mundo hoje? Eu estou com... Meu slide está desatualizado, ainda está com Trump ali, né? Já teria que estar o Biden, ou poderia botar outros governantes de direita. Mas a gente tem o Brexit no Reino Unido, tivemos aí o recém-finalizado governo Trump, né? Temos o Orbán na Hungria, Le Pen, né? Uma parlamentar francesa de bastante destaque, todos políticos de direita, ou até dependendo da classificação aqui, de extrema direita, ou o movimento Brexit, né? Um movimento considerado de direita.
E tem uma característica, todos esses movimentos de direita da atualidade. Eles se justificam fundamentalmente como uma reação a uma hegemonia da esquerda, pessoal. Mas peraí, né? Se a gente está falando de ciclos históricos políticos, né, 30 anos atrás a gente tem um marco que parece ser definidor de uma hegemonia da direita, do capitalismo. Acabou o comunismo, né? O que a gente tinha, né? Vamos seguir a lógica, que a gente estava lá no final do século XVIII e século XIX, esquerda e direita era república ou monarquia, né? Século XX, esquerda e direita é comunismo ou capitalismo, né? E aparentemente ganhou o capitalismo, né? O que a gente até Cuba agora está se abrindo, né? Acho que é a única coisa que o único governo que a gente poderia ainda dizer mais fechado mesmo, mais, né, apegado ainda mais, mantendo assim alguma questão mais comunista, seria a Coreia do Norte, né? Não sei quem que poderia servir de exemplo melhor de comunismo na atualidade, né? Foram se esvaindo. Eu tive, inclusive, meu pai morou por 2 anos na Albânia, ainda comunista, 89, 90. Né? Tive um irmão, um dos meus irmãos nasceu na Albânia, albanês. Eu fui para lá, para a Albânia comunista, passei algumas semanas lá, né? Conheci um pouco, era muito novo, tinha 9 anos de idade na época, né? Mas conheci, pô, tinha Albânia, né? Tinha ali vários países do leste europeu, né? China, Cuba, né? Então tinham muitos países ainda representantes ali para os anos 90. Isso, vou falar disso quarta, né? Quarta-feira está dizendo que eles chamam de globalismo, hegemonia do globalismo, né? Que seria a configuração atual do marxismo. Eu entendo, estou provocando aqui para dizer o seguinte: olha, se a direita, se o capitalismo ganhou, né, a Guerra Fria, eu acho que, como é que eu vou negar isso? Vou dizer que o comunismo ganhou a Guerra Fria, né? Os países comunistas estão se, né, sumindo no mundo, certo? Então, politicamente falando, né, os governos dos países aparentemente seguiram o modelo capitalista e as economias dos países aparentemente seguiram o modelo capitalista, né? Mas Brexit, Trump, Le Pen, Obran, né, e vários outros Bolsonaros, né, da vida, né, Olavos de Carvalho da vida, né, defendem questões de direita, né, defendem ideias de direita, programas de direita, se baseando, se justificando numa hegemonia de esquerda, numa hegemonia do comunismo. Eu acho muito engraçado, tem aquela piada que eu acho muito boa, né, que dizem que o comunismo deu errado em todos os lugares do mundo, e ao mesmo tempo que dizem que, sei lá, a ONU é comunista, o Facebook é comunista, o Google é comunista, a imprensa é comunista, a academia é comunista. Cara, como é que o comunismo deu errado se todo mundo é comunista, né, velho? Então, acho engraçado essa piada aí com quem defende essa ideia aí do globalismo de esquerda e o marxismo cultural. Mas eu acho que isso é a ideia de quem concorda com essa visão, né, do globalismo, de que mesmo que politicamente e economicamente falando os países tenham realmente adotado modelos capitalistas e, portanto, para a Guerra Fria de direita, né, que realmente existiu, né, uma consolidação de valores de esquerda nas áreas culturais, né, na academia, nas artes, na mídia, né? E se a gente entende que esquerda, né, tem a ver com igualdade, né, que, querendo ou não, mesmo lá no capitalismo, tanto faz, em qualquer momento, vamos ver lá, monarquia. O que é monarquia? Né? É um regime onde existe uma família escolhida por Deus que governa e o povão embaixo que obedece, certo? E o que é república? A coisa pública, o país é de todos. Então, se a gente usar o critério do Bobbio, monarquia e república, a monarquia é desigual e a república é igualitária, né? Comunismo e capitalismo. O capitalismo é a competição, né, os melhores que se deem bem, né, propriedade privada, né, os pobres que se virem aí, né, se não tiver uma política social. E o comunismo, né, é dividir igualmente aí com a intervenção do Estado, né, a propriedade coletiva dos meios de produção. Né. Então, também, se a gente for comparar os dois, o comunismo é mais igualitário do que o capitalismo. Né? Então, podemos classificar dessa forma. Então, ganhou a lógica da competição na política e na economia. Porém, é inegável, a gente vê aqui inegável não, né? É discutível, mas aqui no nosso caso é inegável, na UNB, pelo menos desde que eu dou aula aqui, de que na UNB existe uma maioria de esquerda, tá? Que concorda, que defende valores de esquerda e que tem a ver com essa questão da igualdade, pelo que a gente viu, né? Ou diminuição da desigualdade, né? Então, essa tese do globalismo a gente pode criticar, pode achar até teoria da conspiração, né?
mas a nossa turma, comprova, é um indício de que eles estão certos, né? De que na academia há uma predominância da esquerda, né? A mídia defende, né? Valores, né? De igualdade, de humanismo, que essa turma considera de esquerda, né? As artes geralmente também privilegiam essa questão, né, de tratamento igualitário, né? A teatro, cinema, essas coisas, vai achar um filme aí dizendo, né, que os pobres têm que se dar mal, azar dos pobres, né, e que tem pessoas melhores do que outras. É mais difícil, né? Apesar de agora a gente já ter algumas produções nesse sentido por causa desses movimentos da atualidade que, né, já como é que vamos dizer, perderam o receio de defender ali valores mais de direita, desses de desigualdade, né, que aparentemente durante um período estavam meio que calados. Eu acho que é isso que se chama de marxismo cultural. Não estou defendendo isso de maneira alguma, né? Sou bastante crítico, eu pessoalmente, eu professor aqui não concordo com isso, acho, né, caio mais para o lado de que tem muita teoria da conspiração por trás, né? Eu acho que passa do ponto, eu acho basicamente isso do marxismo cultural e do globalismo. Começa de premissas válidas, né? Sim, a academia tem um lado mais de esquerda, as artes, a mídia tem, né? Agora achar que existe um complô mundial, né, comunista, não tem como Jorge Soros ser comunista, sabe, gente? Isso é viagem demais, que um dos maiores capitalistas do mundo, os caras mais ricos do mundo, vai defender propriedade coletiva dos meios de produção, sabe? Isso não faz sentido, né? Tanto que o próprio conceito de comunismo, ele tenta entender o que o Olavo de Carvalho considera sendo comunismo, vocês vão ver que cada momento vai ser uma coisa, né, de acordo com a necessidade dele. Não existe um conceito sobre comunismo para ele, né? E acho que isso descreve, de forma geral, essa corrente como um todo. Então, tem uma viagem aqui, tem uma teoria da conspiração, tem uma viajada na maionese, nesse globalismo e nesse marxismo cultural? Tem, né? Mas é totalmente loucura e totalmente infundada? Não, tem elementos, né? Tem premissas iniciais que eu considero algumas válidas, né? Eu acho que faz bagunça e tiram conclusões precipitadas e desvirtuadas. Tá? Então, como que eu explico essa aparente contradição aqui da vitória da direita e do capitalismo, e agora, 30 anos depois, uma reação da direita? Por que a direita está reagindo à hegemonia de esquerda? Né? Porque a hegemonia da esquerda talvez não tenha se dado politicamente e economicamente, né? Porque aí sim prevaleceu o capitalismo e a direita, mas sim nesses meios sociais, das artes, da cultura, da intelectualidade. Né? E acho que é nesse ponto que esse pessoal foca. E aí a gente vai ver, né, também, e já fazendo gancho aqui para a nossa atualidade, que o que é a esquerda e o que é a direita no século XXI. Não é monarquistas e republicanos, e também não é capitalistas e comunistas. Os comunistas são muito periféricos, é o fantasminha que surge, como disse, ao longo da história para justificar golpes ou reações aí fora do sistema que a gente vive, o sistema legal e constitucional que a gente vive. Né? Não existe ameaça comunista no mundo, me desculpe, minha opinião. Isso é viajar na maionese, achar que o comunismo é uma ameaça mundial, porque o mundo, mesmo a galera de esquerda, é a famosa esquerda caviar. Né? A galera de esquerda está muito bem de iPhone, né? Tá muito, não estou fazendo crítica a quem é de esquerda, eu não uso iPhone, me considero de esquerda, mas tenho um Galaxy, alguma coisa aqui, um Samsung, né? Só porque eu prefiro o Galaxy e não gosto da Apple, mas tipo, não estou criticando ninguém que tenha celular chique e seja de esquerda, porque eu acho que eu sou um desses. Agora, a esquerda teve um espaço, né, se fez prevalecer enquanto valores morais em algumas áreas, mesmo que economicamente e politicamente não tenha predominado pós-Guerra Fria. Né? E me parece que é essa disputa que a gente está tendo agora. Não é mais o sistema de governo, república ou monarquia. Não é mais o sistema econômico, né, capitalismo ou comunismo. Mas são, sim, valores morais. Né? Essa é a discussão. Por isso que a esquerda, hoje em dia, não é definida por ser comunista ou ser republicana, mas sim, geralmente, pela pauta identitária. Né? Sim, pelas questões, pelas políticas afirmativas, pela luta contra a desigualdade nas questões de gênero, de sexualidade, de cor, né? E outras variações dessas questões. Né? E a direita
né? Por isso que hoje a gente considera conservadora, que a gente vai ver na aula que vem, eu acho que está muito errado esse termo, o uso desse termo, pelo menos para a sua origem histórica, né? Desvirtuou muito o seu significado. Mas é essa não aceitação de um progressismo nessas pautas morais, né? Então, já discutimos sistemas de governo, sistema econômico, e agora estamos em questões identitárias. Eu acho que é por aí que a gente está na atualidade, nessa discussão entre direita e esquerda. Migrantes, né, migração muito importante aqui, o Brexit, o Trump, né, a Le Pen, né, todos, né, muito fortemente atuando aí na questão migratória. Até o nosso Bolsonaro aqui, né, com os venezuelanos e com outros migrantes latinos que frequentemente vêm para o Brasil. Né? Então, essa pauta, eu acho que mudou muito, né? Essa pauta que diferencia esquerda e direita ao longo da história, pessoal. Tá? Agora, vamos para um pouco de teoria, né, pessoal, que é bom a gente trazer aqui nessa discussão acadêmica. Eu já falei para vocês do Bobbio, né? Eu acho que é uma das obras mais objetivas e mais amplas, né? Apesar de ser um livro bem curtinho dele, é bem fácil de ler, uma leitura super agradável. Direita e esquerda, me esqueci o subtítulo, acho que é Razões, Motivos para uma Distinção, uma coisa assim, o subtítulo, lá de 1994, tá, pessoal? Bobbio, para quem não sabe, é um cientista político italiano, né? Então ele está lá na década de 90 e até com algumas atualizações aí até início dos anos 2000, né, discutindo o que é direita e esquerda, né, no mundo e na história. E abrindo aspas para ele, ele diz o seguinte: esquerda e direita indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas, cuja solução pertence habitualmente à ação política. Contrastes não só de ideias, mas também de interesses e de valorações a respeito da direção a ser seguida pela sociedade. Contrastes que existem em toda a sociedade e que não vejo como possam simplesmente desaparecer. Pode-se naturalmente replicar que os contrastes existem, mas não são mais do tempo em que nasceu a distinção. Então, acho que basicamente o Bobbio aqui está dizendo esse resumo que a gente viu até agora, né? Esquerda e direita mostram duas visões diferentes de mundo, da realidade, de caminhos a serem seguidos, né? E essa divisão existe, né? São meio que excludentes, contrapostas, né? São contrastantes, existem em toda a sociedade, em todo o tempo, provavelmente nunca vão desaparecer, mas elas significam coisas diferentes. Né? Não é mais aquela mesma coisa lá da Assembleia Nacional Francesa, da Revolução Francesa, né? E também não é mais aquela distinção da Guerra Fria. Né? Então, é uma distinção que existe em toda a sociedade, mas que o seu conteúdo vai se alterando conforme o tempo e talvez até conforme o país, né? Mesmo no mesmo período, em diferentes países pode significar diferentes coisas. Né? Indo mais para frente, aqui, entendendo o que o Bob vai falar, que eu já adiantei, já venho falando dessas distinções para vocês há algumas aulas, né? Bob vai dizer que o principal critério para distinguir esquerda e direita é a diferente forma que cada um entende a ideia de igualdade. A esquerda vai ter um foco maior nas questões que igualam as pessoas, né? Nas características iguais às pessoas, ou na busca pela igualdade ou pela diminuição das diferenças, da desigualdade, e a direita vai exaltar mais as diferenças, né, ou vai ser mais permissiva, vai aceitar com mais facilidade, né, diferenciações entre as pessoas dentro de uma sociedade. Agora, pessoal, então, vamos pegar isso que o Bobbio nos disse, vamos começar a desenhar uma linha aqui para a gente entender graficamente, visualmente, o que é esquerda e direita. Então, o Bobbio está dizendo que temos a esquerda, ali em vermelho, né, o pessoal igualitarista. Né? Lembrando que eu falei já nas aulas passadas para vocês que igualitarista não é tratar todo mundo igual com relação a tudo para qualquer coisa. Tá? É buscar mais, é uma tendência a buscar mais a igualdade ou a diminuição das desigualdades. E à direita a gente vai ter pessoas que aceitam mais as desigualdades, né? Que acham que as pessoas são diferentes mesmo, nascem diferentes e que tentar igualar elas pode ser mais prejudicial, como a gente viu Nietzsche defendendo. Né? Então, o Bob chama aqui de desigualitaristas. Tá? Porém, o Bob vai acrescentar um outro critério nessa análise, que foi o nosso critério lá do tema 3, a liberdade. Né? Ele vai dizer que, com base na ideia da liberdade, a gente pode dividir cada um desses grupos, tanto a esquerda quanto a direita, em dois subgrupos, né? A ala moderada e a ala extremista.
né? Nos dois grupos, tanto na esquerda quanto na direita, a ala moderada, né, que ele vai chamar de libertários, que não tem nada a ver com os libertários, né, do Estado mínimo aqui da política econômica, tá? É uma questão mais de política de relações, como é que eu vou dizer? Relações políticas não econômicas, né? É uma questão mais eu acho que a tradução melhor, ele até faz uma nota de rodapé explicando isso, que ele fala de liberdade, mas que na primeira edição ele teria colocado democracia, ele recebeu uma crítica e depois mudou para liberdade. Mas tem a forma com que as pessoas entendem o valor da democracia. Tá? Isso que ele chama de libertário é a pessoa que entende, valoriza o método democrático, né? O diálogo, né? A interação, a troca de ideias, né? A contraposição de valores, né? Que entende que é válido eu conversar com quem pensa diferente de mim. Isso seria um libertário nesse ponto aqui, um defensor da liberdade, portanto, um moderado, seja de esquerda, seja de direita. Já os extremistas, que o Bob vai chamar de autoritários, né, não valorizam o método democrático, né, acham que não é no debate, no diálogo, né, que a gente vai resolver as coisas, porque esses autoritários, esses extremistas entendem que existe uma verdade, né, e a verdade é o seu próprio valor, né, seja de esquerda ou seja de direita. E aí tentam impor para o outro lado, né, esse seu valor, o valor no qual cada grupo acredita. Então, qual é a diferença aqui entre moderado e extremista para o Bob? É como que a gente vê, como que a gente se põe no debate político. Né? Quando a gente senta para conversar com alguém que pensa diferente da gente, pessoal, né? Como que a gente faz esse debate? A gente senta para conversar com alguém que pensa diferente, disposto, né, a ser ouvido, obviamente, todo mundo sempre quer ser ouvido, mas também disposto a ouvir, entendendo que isso vai ser um processo meio, né, dialético, assim, onde um vai contribuir para o outro, onde eu vou ensinar, mas eu também vou aprender nesse processo. Né? Então, portanto, eu vou ter que ceder, eu vou ter que abrir mão de coisas para construir alguma coisa conjunta com a outra pessoa, ou não, eu entro nesse diálogo, nessa arena política, achando que eu tenho a verdade comigo, ou a razão, a verdade, e aí pode ser a verdade científica, né? Porque a ciência diz isso, não interessa, mas se eu acho que a ciência diz uma coisa e que essa é uma verdade absoluta e deve ser imposta ao outro, eu estou sendo autoritário, né? Mesmo que eu tenha a ciência atrás de mim, né? Então, essa é uma subdivisão que o Bob vai trazer aqui entre extremistas e moderados. E aí a gente aplica essa subdivisão naquela nossa divisão inicial, né, que a gente tinha esquerda e direita, igualitários e desigualitários ou inigualitários. Né? Agora a gente vai ter extrema esquerda, centro-direita e extrema-direita. A extrema-direita e a centro-direita, ambos vão ser igualitários, porque são de esquerda. Né? Porém, a extrema esquerda vai ser igualitário e autoritário, e a centro-esquerda vai ser igualitária e libertária, democrática, né? Porque vai estar aberta ao diálogo. A centro-direita vai ser inigualitário, porém libertária ou democrática, e a extrema-direita vai ser inigualitária e autoritária, pessoal. Tá? Então, basicamente, quem está de azulzinho ali, quem está na direita, vai dizer, olha, tudo bem existirem diferenças dentro da sociedade, desigualdades dentro da sociedade, a gente pode aceitar, né, um maior grau de desigualdade dentro da sociedade, porque sempre vai ter algum grau de diferença. Né? O pessoal de vermelhinho, da esquerda, vai dizer, olha, não está tudo bem ter tanta desigualdade na sociedade, a gente tem que lutar contra essas desigualdades e tentar diminuir elas, certo? Como que a gente faz isso? Centro-esquerda e centro-direita vão dizer, olha, é na conversa, é sentando, entendendo o outro lado, construindo soluções conjuntas, debatendo, dialogando, cedendo, entendendo o outro lado, valorizando quem está do outro lado. Né? É assim que a gente vai construir soluções melhores para a sociedade. E os extremos, pessoal, a extrema esquerda e a extrema direita vão impor a sua verdade. A extrema esquerda vai dizer, olha, não, a sociedade tem que ser mais igualitária e eu não aceito conversar com quem acha que desigualdades são aceitáveis. Né? E a extrema direita vai dizer, não, as pessoas são diferentes e é um absurdo ficar querendo igualar as pessoas, né? E eu não aceito conversar com quem pensa assim. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Né? Todos esses exemplos aqui são do Bobbio, tá? Centro-esquerda ele coloca como social-democratas e centro-direita como conservadores democráticos, né? Galera aí que dispôs que a gente aqui meio que chama de centro, né, no Brasil, né, de pessoal aí que, dependendo de quem estiver analisando, vai dizer que é de esquerda ou de direita, tá? Agora, nos extremos, né, o Bobbio traz os jacobinos lá da Revolução Francesa, os bolcheviques da Revolução Russa, né? Por quê?
porque eles queriam a igualdade na marra, na porrada, não aceitavam discutir com ninguém, matavam os outros, cortavam a cabeça dos outros, né, para impor a sua igualdade. A luta pela igualdade legitimava a violência e a imposição à força desse valor, né? Então, jacobinos e bolcheviques são um bom exemplo disso. Os bolcheviques, inclusive, né, o pessoal da direita geralmente traz aqui esse exemplo para mostrar que movimentos de esquerda mataram mais do que quaisquer outros movimentos autoritários de direita. Né? Parece, eu nunca fiz esse estudo, nunca fui atrás disso, mas parece, já vi gente de esquerda reconhecendo que isso é verdade, né? De que lá na Revolução Russa teriam matado mais gente do que em qualquer outro movimento de direita. Por outro lado, temos aqui, né, seguindo os critérios do Bobbio, uma solução para aquele debate, aquela polêmica que a gente teve há algum tempo atrás, que estavam dizendo, né, até entraram no site lá da Embaixada Alemã, né, para criticar um post deles que diziam que o nazismo era de esquerda e de direita, e os caras dizendo que não, que era de esquerda, porque tinha o social lá do Hitler no nome, né, então estava provado que era de esquerda. Né, então o Bolsonaro, como vocês disseram, ele também seria de esquerda, ou pelo menos o PSL atualmente. Né. Mas por que fascistas e nazistas são extrema-direita, seguindo os critérios do Bobbio, sem dúvida nenhuma? Porque fascistas e nazistas entendem que existe um tipo de cidadão que é melhor do que o outro. Né? Os alemães lá achavam que os arianos eram melhores do que os judeus, e que os judeus tão melhores que os judeus tinham que ser exterminados do mundo, né? Que justificava o seu extermínio. Né? Então, existe um tipo de cidadão bom e um tipo de cidadão ruim, né? O que hoje a gente está chamando de cidadão de bem. Né? Segue essa lógica. Por isso, quem é que fala de cidadão de bem na sociedade? Geralmente é o pessoal de direita. Por quê? Porque é a diferença, entendeu? O foco na diferença. Existe uma categoria de cidadão e outra categoria de cidadão. Né? Fascistas e nazistas também categorizavam em diferentes grupos, em grupos, né, de cidadãos bons e cidadãos ruins, né? Desejados ou indesejados. Né? E como que fazia isso? Era através do diálogo, que ia tentar resolver essas diferenças? Não, através da força, através do autoritarismo, através da imposição das suas ideias sobre as dos demais. Tá? Então, temos aqui, de acordo com Bobbio, a classificação inequívoca do fascismo e do nazismo como um movimento de extrema direita, pessoal. E se a gente pega, vejam aqui, ó, jacobinos, bolcheviques, nazistas e fascistas, né, estão nos extremos, estão bem distantes aqui nessa nossa linha, nessa nossa divisão linear, porém eles compartilham elementos em comum. Ambos aceitam a violência, o autoritarismo, a imposição, ambos não estão abertos ao diálogo, né, e à composição, ao debate e à democracia. Né? Então, pessoal, imaginem que a gente pega essa linha e a gente entorte ela, assim, que a gente, né, transforme ela num círculo e junte as duas pontas ali. A gente cria um quadrante, pessoal, que a gente usou lá numa das nossas primeiras aulas, né, de uma gambiarra que eu fiz lá no Mentimeter para tentar simular isso, mas tem na internet alguns sites aí que fazem testes e colocam vocês nesses quadrantes. Né? E aí no eixo horizontal aqui o critério do Bobbio entre esquerda e direita, igualitários para um lado e desigualitários para o outro. Quem está à esquerda é da esquerda, quem está à direita é à direita, e um eixo vertical, né, onde os democráticos estão acima, né, os liberais estão acima, portanto, quem é de centro fica acima, e os autoritários, ou os de extrema, estão abaixo, tá, pessoal? E aí a gente consegue visualmente entender por que o extrema esquerda e extrema direita, às vezes, não parecem tão diferentes, né? Porque, de certa forma, elas não compartilham valores, eles têm valores opostos, porém compartilham métodos, né, de solução de problema, de interação política. Um autor aqui, um político, né, um economista e político italiano, né, foi presidente da Itália pós Segunda Guerra, Luigi Einaudi, né, ele vai trazer aqui num texto seu, Discurso Elementar sobre as semelhanças e dessemelhanças entre liberalismo e socialismo. Vejam que ele está trazendo aqui como categorias liberalismo e socialismo, né? Liberalismo de direita, socialismo de esquerda. Ele vai dizer o seguinte: as duas correntes, né, liberalismo e socialismo, são ambas respeitáveis. E os dois homens, né, as duas correntes, embora se hostilizando, não são inimigos, pois ambos respeitam a opinião alheia e sabem que existe um limite para a aplicação do próprio princípio. O ótimo não se alcança na paz forçada da tirania totalitária. Constrói-se na luta contínua entre dois ideais, nenhum dos quais pode ser subjugado sem danos comuns, pessoal.
Então, o que o Einaudi está dizendo aqui, né? Tanto esquerda quanto direita são respeitáveis. A gente está defendendo a ideia de que a gente deve respeitar, uma visão bem de centro aqui do Einaudi, tá? Está dizendo assim, a gente deve respeitar tanto as ideias de esquerda quanto de direita, né? Mesmo que uma brigue com a outra, esteja em conflito com a outra, elas não são inimigos, né? Porque elas devem se respeitar, as opiniões, mesmo sendo uma diferente da outra, a partir da ideia do limite das suas próprias convicções, né? A gente tem que saber que não é porque a gente acredita numa ideia que a gente está certo, né? A gente certamente acredita em ideias que podem estar erradas ou, no mínimo, que possam ser aperfeiçoáveis, né? Podem ser melhoradas, né? E o ideal, né, o ponto ótimo, não se alcança através de uma paz que vem através de uma imposição totalitária, né, da esquerda ganhando da direita ou da direita ganhando da esquerda. Não é assim que a gente alcança o melhor ponto de equilíbrio entre elas, mas sim de uma ele chama aqui de luta contínua, né? Eu gosto dessa visão dialética ou do pêndulo ali, dessa pendularidade, desse fluxo, desse processo de ida e volta entre os dois pontos, né? Lembrando que nenhum dos dois pode se sobrepor ao outro, nem a esquerda se sobrepor à direita ou a direita se sobrepor à esquerda, sem danos comuns. E vejam, pessoal, a minha leitura política mundial, especialmente brasileira, né, dos últimos tempos, para mim, traduz muito bem isso, né? A gente teve um período de hegemonia, sim, da esquerda, nos governos PT, né, onde se estabeleceu e se assumiu, teve uma época ali, né, entre o primeiro e o segundo governo do Lula, que todo mundo gostava do governo, todo mundo concordava, né, políticas econômicas unânimes quase aqui no Brasil, com exceção, né, de algumas minorias mais radicais, mas existia um quase consenso, né, dentro da comunidade brasileira. O que acontece quando a esquerda predomina e passa, né, a meio que ocupar o papel hegemônico? Acaba tendo um dano, não para a direita, mas para o processo como um todo, inclusive para a esquerda. Por quê? Porque dentro dessa lógica pendular, a predominância de um lado, a hegemonia de um lado, vai construindo as condições para o surgimento e para a predominância do outro lado. E foi o que a gente viu no Brasil e em boa parte do mundo, né? Uma certa hegemonia cultural, valorativa de alguns governos de esquerda acabou construindo o espaço, né, para o surgimento de governos de direita no mundo todo, né? E podemos entender também que esses governos de esquerda foram fruto de uma hegemonia de direita, como a gente viu lá, do capitalismo, do neoliberalismo pós-Guerra Fria. A gente também pode entender que essa presente ou, né, atual hegemonia da direita em alguns lugares pode já também estar construindo, pavimentando o caminho para o ressurgimento de movimentos de esquerda, como a gente já viu na Argentina e nos Estados Unidos, né? Esquerda, claro, sempre referencial aqui, comparando com o modelo anterior. Que mais, pessoal? Cadê meu mouse? Está aqui. E aqui, pessoal, o Bob agora vai nos trazer alguns argumentos contrários. Agora, que esse é o foco da nossa aula aqui, pessoal. Tá? Me perdi aqui no tempo, fiquei conversando. Qual é o foco da nossa discussão nessa semana? Eu não vou discutir com vocês, não vou pedir para vocês defenderem esquerda ou direita. Eu quero que vocês critiquem ou defendam essa classificação, essa divisão entre esquerda e direita, que é o que o Bob também traz um pouco no livro dele. Vai perguntar, vem cá, vale a pena a gente classificar direita e esquerda ainda, fazer essa divisão? Faz sentido? Né? O Bob vai trazer alguns argumentos contrários a essa divisão. Vai dizer, né, pós lá nos anos 90, né, que teve uma crise das ideologias, que não existem mais ideologias no mundo, era uma ideia recorrente aí nos anos 90, né, que não tinha mais aquela divisão clara que nem existia na Guerra Fria. Né? Vai dizer que em sociedades complexas, né, dividir só em duas correntes é uma redução muito grande, é insuficiente, né? Um pouco a ver com a discussão que a gente tem hoje em dia sobre sexualidade, né? A questão binária, dizer que é só feminino ou masculino, né? A gente está se abrindo aqui para outras, como é que eu vou dizer? Outras gradações, né? Outros níveis, né? Tem pessoas aí que vão se colocar em pontos intermediários, ou mais para um lado, ou mais para o outro, centro masculino, centro feminino, alguma coisa assim, mas não necessariamente binário. Né? Então, essa complexidade que a gente tem aceitado e entendido com relação à sexualidade, né, o Bob está defendendo aqui com relação à política. Né? Não necessariamente seja uma divisão binária somente entre esquerda e direita, tem muitas variações disso. Ele vai trazer a ideia de terceiro incluído, né, um centro que é um terceiro incluído, né? Tem a ideia de terceiro excluído, que é tipo, não existe meio termo, ou é direita ou é esquerda.
né? O Bob vai dizer, não, existe centro. Nós tivemos aqui um colega ou uma colega que se disse de centro, né? Existem pessoas que se entendem como centro, né? Então a gente tem que respeitar que essa divisão não é só de dois polos, existe um terceiro elemento. É claro que a gente sabe que esse terceiro elemento geralmente é visto, né, como oposto por um dos lados, né? Quem é de direita e olha para alguém de centro vai dizer, olha, esse cara é de esquerda. E quem é de esquerda e olha para alguém de centro vai dizer, olha, esse cara é de direita, né? Porque é uma questão referencial aqui, né? Isso é uma questão muito importante para a gente entender essa divisão entre direita e esquerda, é que ela basicamente é uma questão referencial. A gente está vendo aqui ao longo da história, né, que o que define a posição das pessoas é o ponto com relação, não é uma coisa estática, né? Um critério, ó, se eu sou assim, eu sou preto ou eu sou branco, né? E isso é um valor objetivo que em qualquer momento eu consigo aplicar. Depende da situação, do contexto onde eu estou. É que nem, por exemplo, norte ou sul, né? Brasília fica no norte ou fica no sul, pessoal? Né? Primeiro tem que saber norte ou no sul do quê? É do planeta Terra? É do Brasil? Né? É da América Latina? É do que é? É do Centro-Oeste? Né? Para quem vem do Amazonas, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, Tocantins, não sei o que lá, vai dizer que o Distrito Federal fica para o sul. Para quem vier do Mato Grosso do Sul, do São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, vai dizer que fica para o norte. Tá, pessoal? Então, a posição geográfica entre norte e sul depende da referência que se usa. A posição entre esquerda e direita também pode ser definida dessa forma. A gente pode ter uma pessoa de esquerda, sei lá, vamos dizer que o Lula é de esquerda, talvez por Boulos o Lula seja muito de direita, né? Ou seja, de direita, sei lá, o Rodrigo Maia pode ser um exemplo de direita, né? Mas para o Bolsonaro o Rodrigo Maia pode ser de esquerda, né? Então essa é uma posição referencial aqui, uma classificação referencial, depende da referência que a gente utiliza. Né? Ainda argumentos que o Bob vai dizer que dizem que essa divisão entre direita e esquerda não fazem mais sentido, é que existe também a ideia do terceiro inclusivo, que seria o produto desse diálogo, dessa relação democrática entre a centro-esquerda e a centro-direita. Né? Seria a síntese, né, dessa relação entre esquerda e direita. É possível que se alcance um produto, uma síntese, né, que inclua as visões de esquerda e de direita, e aí não precise mais dessa classificação entre esquerda e direita. O Bob também traz movimentos transversais, como os movimentos ambientalistas, que na época dele eram vistos como algo acima da direita e da esquerda. Hoje em dia, acho que já caiu mais para a esquerda, porque alguns movimentos de direita negam aquecimento global, né, ou problemas relacionados ao meio ambiente. Mas eu trabalho, por exemplo, com um projeto de digitalização de governo. Eu vejo que isso é uma pauta que tanto esquerda quanto direita apoiam, né? Usar aplicativos, internet, né, para melhorar a eficiência do governo, por exemplo, não é uma pauta nem de esquerda nem de direita, é um movimento transversal. Então não faz sentido discutir esquerda e direita nesses assuntos. Além disso, ele também vai dizer que existem muitas esquerdas e muitas direitas, né? Existe uma variedade dentro de cada grupo. Né? E, por último, que lá nos anos 90, início dos anos 2000, não tinha muita diferença entre os programas de governo da esquerda e da direita. Né? Se a gente for pegar aqui no caso brasileiro, a gente sai do que para nós era um governo de direita, o governo FHC, entra num governo de esquerda, que muita gente achava que ia ter uma revolução comunista, e a política econômica do Lula no primeiro governo é basicamente a mesma do governo Fernando Henrique, né? Para agradar o mercado, para manter a estabilidade econômica, né? Visto por muitos como um acerto, né? Por outros, que acabou gerando o surgimento de uma corrente dissidente do PT, que se separou, saiu do PT e formou o PSOL, né, que hoje seria uma esquerda mais raiz, né, mais radical do que o PT, pelo menos. Né? Mas lá no início dos anos 90, anos 2000, pelo mundo existia uma hegemonia nesses programas de governo que não fazia muita diferença ser de esquerda ou ser de direita. Tinha acabado a Guerra Fria e parecia tudo meio que a mesma coisa. Então, todos esses são argumentos que o Bob usa para dizer que não precisa mais da distinção entre esquerda e direita. Por outro lado, ele vai dizer o seguinte, cara, e esse para mim é o mais genial de todos os argumentos, que é, a gente pode dizer isso, toda essa lista de argumentos contrários, mas a gente continua usando a divisão de esquerda e direita. A gente está em 2021, eu garanto para vocês que em 2022, na campanha de 2022, vai ter muito candidato, se não todos os candidatos, usando esses termos. Ele é de direita, ele é de esquerda, e quando um candidato falar isso, a gente vai, né, bem ou mal, entender o que a pessoa está dizendo. Funciona essa classificação até hoje, desde lá da Revolução Francesa até hoje a gente consegue se entender usando esses termos. Uma das possíveis explicações de por que esses termos funcionem
tanto ao longo de tanto tempo, em lugares tão diferentes uns dos outros, em realidades tão diferentes umas das outras, né, é porque talvez essa divisão represente a díade entre amigo e inimigo. Que não interessa o assunto que a gente estiver falando, né, a gente tem uma ideia, a gente pensa, tem um posicionamento sobre alguma coisa. E existe o contraponto, né, a contra-ideia, a ideia diferente da nossa. Né? Existe eu e os meus amigos e existem os meus inimigos. Então, a gente pode mudar a razão do porquê dessa amizade, dessa inimizade, né? Ou o fundamento dessa ideia ou dessa contra-ideia, mas existe essa contraposição de posições sempre no mundo. Né? E talvez seja isso que seja o principal fundamento dessa divisão entre esquerda e direita. Né? Um lado e outro. Seja ele qual for, vai ter sempre um inimigo e amigos. Né? E, por último, Bob vai dizer também, trazer dois elementos que fundamentam essa divisão entre esquerda e direita. Um temporal, que a gente vai estudar na semana que vem, que é a contraposição entre progressistas e conservadores, né? Uns com mais pressa de mudança, outros procurando um ritmo mais moderado de mudança, nos conservadores, e a divisão espacial mesmo entre esquerda e direita, lá da Revolução Francesa, né, da Assembleia Nacional Francesa, onde cada um ocupa uma posição espacial de ideias diferentes. Né? Então, existe essa diferenciação de posições, seja no tempo ou no espaço, essa questão do amigo e inimigo, né, de ideias contrapostas ou não, e o fato de que essa classificação entre esquerda e direita ainda é usada em 2021 e ainda funciona. Esses são argumentos que o Bob vai nos trazer para dizer por que é válida essa classificação entre esquerda e direita, tá, pessoal? E por último, eu vou trazer aqui uma explicação sobre a ideia de ideologia, né? A primeira pessoa a usar o termo ideologia na história, tida como um francês chamado Destutt de Tracy, acho que é assim que se pronuncia, tá? Esse cara trabalhava para o Napoleão Bonaparte, né? E nessa obra dele aqui, deixa eu tirar da frente para ler o nome, Elements de Ideologie, ele usa pela primeira vez o termo ideologia, significando o estudo das ideias, a ciência das ideias, né? Não era o conceito que a gente usa hoje em dia, né, de ser um conjunto de ideias coerentes num sentido ou em outro sentido, né, ideologias de esquerda ou de direita, conservadoras ou progressistas. Para ele, não. Para ele, era uma ciência. Assim como biologia estuda a vida, né, vida, logia, o estudo, a ideologia era a ideia, logia, o estudo das ideias. Tá, pessoal? Então, era uma ciência que estudava as ideias que existiam no mundo. O Napoleão Bonaparte achou muito bom o trabalho dele, né? E ele chegou a montar em Paris esse Instituto Nacional de Ciências e Artes. Né? Numa das excursões do Napoleão Bonaparte, ele construiu também esse mesmo instituto no Cairo, né? No Egito, que era colônia francesa na época. Né? Então, o Napoleão estava adorando. Só que o Tracy aqui e outros caras começaram a se contrapor às ambições imperiais do Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte começou a fazer alianças para construir seu império, né, se vinculando aí a algumas elites tradicionais, especialmente a Igreja Católica da época, né, o Tracy e outros começaram a criticar o Napoleão Bonaparte, e foi aí que o Napoleão Bonaparte resolveu acusar o Tracy de ter ideias contrárias à realidade. Foi a primeira vez que começou a se usar o conceito de ideologia como algo descolado da realidade, né, como sendo teoria descolada da realidade. Né? A ideologia é uma visão utópica de mundo, né, que não atende aos critérios pragmáticos, empíricos, né? É uma filosofia descolada do mundo real. Né? Então começa a trazer uma conotação negativa para o termo ideologia, né? Dizendo que a ideologia interfere de forma indevida nas práticas políticas. Né? Seria uma ideia mais ou menos no sentido do Maquiavel, né? De que ideologia seria ligada àqueles valores cristãos, do que é bom e correto ser feito, e que a prática política exige que se deixe essa teoria de lado e se use os métodos que realmente garantem a manutenção do poder. Né? Mais ou menos assim era a crítica do Napoleão à ideologia do Tracy. E temos outros autores que também vão nesse sentido de crítica ao termo ideologia, ao conceito de ideologia, um deles, Marx, né, no seu livro Ideologia Alemã. Ele vai criticar, você sabe, né, que Marx dialoga muito com o Hegel, né, ambos dialéticos, porém Hegel idealista, Marx materialista. Né? Então, o Hegel e os hegelianos, né,
acreditavam que o que definia o mundo e as relações sociais ao longo de toda a história eram as ideias, né? Era a ideia do senhor e do escravo, a mentalidade de senhor e a mentalidade de escravo que fazia com que a pessoa ocupasse determinado papel na sociedade, estabelecessem relações sociais e políticas num determinado sentido. Né? Marx vai dizer que não, são as relações materiais que vão determinar essas relações sociais, né? E a história da humanidade. Então, Marx critica o idealismo hegeliano, né? E vai dizer que esse idealismo de Hegel vai ser um dos principais obstáculos, né, para se perceber o que ele chama de construtos ideológicos, pessoal. Né? E o que são esses construtos ideológicos? Né? São mecanismos não repressivos. Né? O Marx vai dizer que existem mecanismos repressivos, né, como a polícia, a força, o Estado, né, que se usa para impor alguma coisa para alguém, né, mas existem mecanismos não repressivos, né, e a ideologia seria um deles, que não precisa usar a força para convencer pessoas, para tu direcionar questões dentro de uma sociedade. Né? E a ideologia, segundo Marx, vai transmitir para a sociedade convicções falsas sobre a realidade, sobre a vida em sociedade. Vai criar ilusões, né, especialmente na classe dos trabalhadores, né, de que aquela vida, aquela relação de exploração é benéfica para eles, porque eles ganham com o salário, não sei o que lá, né, toda essa questão, beneficiando a classe economicamente dominante. Né? Então, a ideologia, para Marx, é uma ferramenta de dominação da classe dominante sobre a classe dominada. E numa lógica parecida, Mannheim, né, no seu livro Ideologia e Utopia, vai dizer, ele diferencia, né, os critérios, os conceitos de ideologia e utopia. Para ele, ideologia são os valores da classe dominante e utopia são os valores da classe que quer atingir, né, que não está no poder, que tenta se tornar dominante, que quer transformar a sociedade em que se vive. Que existe um eterno conflito entre ideologia e utopia em todas as sociedades. Tá? E o Mannheim diz o seguinte: independentemente de se seguir a ideologia ou a utopia, qual o ponto de vista que a pessoa estiver usando, qualquer um desses pontos de vista é parcial, mostra só um lado de toda a complexidade da realidade. Então, quando uma pessoa se alinha à ideologia da classe dominante, à utopia da classe transformadora, que quer mudar a realidade, né, a sua visão passa a ser parcial, não percebe o todo, né, um pouco lá do que falava o Eunide, né, o italiano, o presidente italiano, né, de que ao se adotar um desses lados, uma visão ideológica, né, a predominar a esquerda ou direita, acaba tendo um prejuízo comum para todos os lados. Né? Então, adotar o lado ideológico ou utópico, de acordo com Mannheim, vai limitar a nossa capacidade de compreensão sobre o mundo, pessoal. Então, né, a gente sabe que, né, esquerda e direita são concepções ideológicas, são, né, ideologias políticas, né, filosofias políticas. Então, aqui algumas análises, alguns pontos que criticam o conceito, a ideia de ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, pessoal. Só para relembrar, a proposta, então, dessa nossa semana, desse nosso tema, é que vocês avaliem e defendam os dois lados. Defendam, por um lado, qual a importância, para que serve, o que nos ajuda, o que tem de positivo a gente fazer essa diferenciação entre pessoas, ideias, governos, partidos, né, de esquerda e de direita. Para que serve isso? O que isso nos ajuda? Né? E o que isso nos atrapalha? Qual é o prejuízo? Qual é o malefício que nos traz? O que a gente perde ao fazer essa classificação ideológica entre essas duas correntes, pessoal? Beleza? Peço mais uma vez desculpa pelo avançado da hora, agradeço a todos que ainda estão presentes e, como sempre, fico à disposição aqui para tirar dúvidas ou conversar aí sobre quaisquer questões que tenham surgido aí durante a aula, pessoal. Obrigado e fico com vocês aí.